E vamos começar mais uma aula aqui para resolver mais uma questão do Enem de 2014. Bom, se você já acompanhou alguma das minhas outras resoluções, você deve estar sabendo o que eu estou fazendo por aqui. Se não, se é a primeira aula, qual que é a ideia então que eu quero te passar? A ideia não é simplesmente te dar a resposta de qual que era a questão correta, né? Não, nem de perto é isso, é fazer a gente refletir, olhar o enunciado, entender o que ele está te dizendo, refletir sobre gráficos se tiver, sobre tabela, enfim, parar para pensar e refletir mesmo sobre a prova, sobre aquela questão, tá? Então, eu tô aqui com a prova amarela do Enem 2014 e hoje a gente vai resolver, ó, essa questãozinha aqui que eu tô trazendo, questãozinha bem simples, ó. É sobre o pêndulo de Newton, tá? Questão número 77 da prova amarela. Então, vamos ler o enunciado, vamos ver o que ele quer e eu vou te ajudar a entender isso daqui, ó. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. Então, o que ele fez aqui, ó, tem 5 pêndulos aqui, ok? Ele deslocou 3 esferas para cá, soltou, essas 2 estavam paradas inicialmente, todas elas possuem, né, são idênticas, possuem a mesma massa, portanto, vai bater nessas aqui. Bom, o movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Aí a gente tem as 5 alternativas. Ao invés de te dar a resposta ou tentar entrar numa parte teórica aqui, antes disso eu vou te mostrar isso aqui funcionando de verdade. Ó, eu tenho aqui esse videozinho que eu achei aqui no YouTube, então se você quiser procurar aqui, procura por este título aqui e vou te mostrar. Aqui também tem 5 pêndulos, exatamente como nós temos na nossa questão. E olha só que a gente tem aqui, ó. Puxando uma esfera, bateu. Reparou? Quando uma esfera bate, ela transfere toda a quantidade de movimento dela. Então a gente vai perceber exatamente daqui a pouco. E quando eu suspendo uma, todas ela bate, todas ficam paradas e uma única da ponta sai. Vai voltar, ela vai bater, vai ficar parada aqui e somente essa sai. Olha lá. Perfeito? E o que aconteceria então se estivéssemos com duas? Olha lá, vai fazer exatamente isso agora. Ó. Ele puxa 2 esferas, bate em 2, sai em 2, certo? Essa aqui, ó, central, fica sempre paralela, não mexe. Percebeu? Então isso já dá pra gente responder o que nós estávamos tentando responder, né? Se ele puxa 3, na hora que ele bater, vão sair 3. Então lá, no vídeo você viu, quando ele puxou uma, bateu, saiu uma daqui. Essa uma voltou, voltou uma para cá. Quando eu faço com 2, batem as 2, saem 2 e assim por diante. Nesse caso, ele colocou, ó, ele puxou 3 esferas para trás. Então, quando ele bater, 3 vão sair para cá e uma vai ficar parada. Quem são as 3? Essas 2, mais essa daqui que está aqui no meio, certo? Então, na alternativa A não vai ser. O que ele está mostrando para a gente? Que a do meio vai ficar parada, somente 2 vão para frente. E quando bate, essas vão para frente e essas vão para trás. Não tem nada a ver, a gente viu no vídeo isso funcionando, certo? Aqui, embora saiam 3, ele está mostrando pra gente que essas 2 estão retornando. E a gente viu que não acontece isso, a gente viu que ela fica literalmente parada. Que é o que mostra aqui, ó, na alternativa C. Puxou 3 para trás, bateu, saindo 3 para frente, sendo que essas 2 ficam paradas. Essas 3 vão voltar, vão bater, vão sair essa e essas 2 vão ficar paradas. A alternativa correta é a alternativa C. Eu poderia muito bem parar a aula por aqui e falar, ah, tá, legal, entendi mesmo, porque eu vi o vídeo, não tenho que não entender. Mas vamos fazer umas considerações teóricas, porque a fundamentação dessa aula não é dar a resposta, como eu te falei logo no início dela, né? É parar para pensar o porquê disso, certo? Bom, qual é a grandeza que a gente tem que levar em consideração aqui? A grandeza física que está em discussão é uma coisa chamada quantidade de movimento, que a gente vai descrever com a letra Q, certo? Matematicamente, como que a gente descreve quantidade de movimento? A quantidade de movimento, ó, é massa vezes a velocidade. Então, na verdade, a quantidade de movimento ela complementa uma outra grandeza que é a energia cinética, certo? Para ter um quadro completo desse fenômeno. Bom, tanto é assim que, se você não precisa nem decorar essa equação, porque a unidade de quantidade de movimento é quilograma que multiplica metro por segundo. Portanto, é massa vezes velocidade.
típica equação que não é para ser decorada, a unidade, né, uma análise dimensional aqui nessa unidade, tem umas aulas aqui no canal só sobre isso, como você não precisa decorar as equações, tá? Então a gente já não precisa decorar essa equação aqui. Qual que é a grande sacada daqui? É que a quantidade de movimento, assim como toda forma de energia, cinética, potencial gravitacional, potencial elástico, enfim, ela é uma grandeza conservativa. Ó, vou até escrever aqui, ó, ela é conservativa. Ou seja, eu não consigo perder quantidade de movimento quando eu tenho um sistema conservativo, obviamente, e nem consigo criar quantidade de movimento num sistema isolado. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de movimento de um sistema antes de um evento tem que ser igual à quantidade de movimento depois de um determinado evento. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A quantidade de movimento aqui, o que, que é? Se eu fosse ver, ele vai puxar essas três esferas, então se eu chamar aqui a massa de M, aqui M e aqui M, a massa total aqui ó, vai ser 3M, e isso vai ter que se conservar. Por isso que saem 3M. Se a velocidade dessas aqui eram zero, vão continuar sendo zero. E o nível, se eu desconsiderar todas as perdas, tá? O tanto que eu puxei para trás essas três esferas vai ser exatamente a mesma coisa que vai para frente que eu puxar essas três esferas. Tanto que se a gente voltar um pouquinho aqui no vídeo, você vai ver bem isso, né? Ó, a altura que ele puxa, quanto mais ele puxa, mais alto isso aqui vai acontecendo, certo? Um brinquedinho aí que se vende nessas lojas de presente, bem simplesinho. Então a sacada, qual que era a característica que o Enem estava querendo avaliar aqui? Se o candidato sabe o que é conservação da quantidade de movimento sem necessariamente ter que colocar a mão em cálculo. Repara, eu estou trazendo a equação, eu estou até escrevendo isso aqui, a gente poderia escrever que é assim, massa vezes velocidade inicial tem que ser igual a massa vezes velocidade final, porque a quantidade de movimento antes, que é a massa vezes velocidade, tem que ser igual a quantidade de movimento depois, que é a massa vezes velocidade. Como a massa não se altera, só vai mudar as velocidades. É isso que acontece, só que a gente não precisava fazer cálculos aqui. Eu só estou trazendo isso aqui para a gente refletir sobre o que é a quantidade de movimento. Ok? Então, a aula é essa. Só queria te lembrar que, além desse vídeo estar no YouTube, ele também está na nossa plataforma, que é essa aqui que eu estou trazendo, cientiatvbr.futurecom.com.br. Todas as aulas estão organizadas nesse menuzinho aqui. Se você gostou e quer ajudar a gente, pode estar patrocinando essa ideia, clicando aqui em patrocina essa ideia, você pode fazer uma doação. Para saber, toda vez que a gente está publicando uma aula nova, divulgando uma aula nova, aqui ó, pode curtir essa página aqui no Facebook, ó, facebook.com/cientiatv. Espero que eu tenha te ajudado a pensar um pouquinho, a aprender, a interpretar. E é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais.